pessoal, é o professor Frank, seu professor de filosofia. Nós vamos estar falando sobre a infraestrutura e sobre a superestrutura no pensamento de Karl Marx. Para isso você precisa entender primeiro o que é infraestrutura. Depois você precisa entender o que é superestrutura. Então vamos começar pela infraestrutura. Infraestrutura, para Karl Marx, é a base. Então, para ele, toda a infraestrutura da vida se concentra na base. Então, o que é a infraestrutura de nossas vidas? Casa e comida. Suponhamos que eu seja o chefe da minha casa, o chefe de família da minha casa. O que eu preciso fazer para garantir a infraestrutura da minha família? Eu preciso colocar comida dentro de casa e eu preciso garantir que meus filhos tenham a moradia. Então eu preciso fazer com que dentro dessa infraestrutura eu tenha nesses dois pilares. Eu preciso garantir o alimento para a família e preciso garantir a casa para a sobrevivência. Nós precisamos entender que dentro dessa infraestrutura, os seres humanos eles serão moldados pelas suas forças produtivas. Tem gente que vai fazer muita força braçal e vai ganhar pouco dinheiro. Tem outras pessoas que vão fazer pouco exercício, pouca força física, mas pela sua graduação que acarretou com seus estudos, com suas formações, com seu trabalho, essa pessoa vai exercer menos força e, em decorrência das tecnologias, do seu talento ou da ciência, essa pessoa vai ganhar mais dinheiro. Por exemplo, um médico ganha R$300 em uma consulta e um servente ganha 60 em um dia de trabalho. Então, uma consulta do médico é 300. Um dia de serviço do servente é R$60. Uma faxineira é R$70 para lavar uma casa o dia inteiro. Então, dentro dessa força produtiva vai ter a variação de preços. Mas nós vamos ter também as relações de produção, né? Que é o direito da propriedade sobre os meios de produção. Então nós vamos assegurar o seguinte: dentro da sociedade vai ter sempre alguém que vai comandar aquele que trabalha. Então nós vamos ter sempre uma sociedade comandando outra. Quem é essa sociedade que vai comandar a outra? Nós vamos ter então aqueles que compõem a superestrutura, né, os mais ricos, eles irão comandar o modo de vida das pessoas. Aí que entra a superestrutura. Porque nem só de casa e comida vive o homem. Então o homem vai viver dentro de uma cultura, de uma religião, dentro de moral, direito. Ele vai viver sobre as normas de um Estado, da política. Vai viver dentro das normas da polícia e dentro das normas do exército. Mas para que a gente precisa de moral para viver? Para que a gente precisa de religião? Para que nós precisamos do direito, né? De respeitar o seu direito e de você respeitar o meu? Por que eu preciso da religião? Qual que é o papel da religião na vida das pessoas? Qual que é o papel da moral dentro da vida das pessoas? Aí nós vamos entender que quem cria as normas da moral, da religião, as normas com que nós vamos ter que conviver dentro da polícia para respeitar, né, esse modo de vida, foram criados pela superestrutura. E essas normas foram criadas principalmente por aqueles que controlam a economia. Então aqueles controladores da economia, eles vão mudar o modo de vida das pessoas. O texto até deixa bem claro para vocês que no passado, no Brasil colonial, a igreja achava correto escravizar o negro. Dentro da moral, não era errado escravizar o negro no Brasil. Dentro do direito, não era errado escravizar o negro, né? Dentro da política, a polícia fazia com que esses negros se mantivessem dentro da escravidão. Se aquele negro tentasse sair daquele sistema, a polícia rapidamente colocava ele dentro do seu lugar. E por que a igreja que antes achava errado, achava certo a escravidão, hoje já condena? Por que dentro da moral era certo e hoje é errado? É a economia. Conforme aquilo não foi mais agradando para aqueles que controlam a economia da sociedade, vai mudando os costumes das pessoas. Eu vou tocar num assunto um pouco delicado aqui com vocês.
Por exemplo, há uns 30 anos atrás, a base da família era o quê? O homem casado com a mulher e os seus filhos. O casamento ele era sólido. O divórcio foi aprovado, né, pelo presidente José Sarney. Então, nós não tínhamos antes disso divórcio no Brasil. Só que chegou um determinado momento que para a nossa economia não era mais viável o casamento sem o divórcio. Era necessário o divórcio. E isso foi adotado como norma dentro da nossa sociedade. Então, a partir do momento que economicamente, a partir do momento que a sociedade precisa dessa mudança, é a superestrutura que vai fazer essa mudança aí. E a religião ela tem como característica, como propósito, fazer com que a sua voz chegue até as camadas da infraestrutura. Aquilo que é pregado como moral, como certo pela igreja, a infraestrutura, aquelas pessoas que estão na base da sociedade receberão a voz de como é viver. Então, nós poderíamos muito bem, eu poderia deixar meu cabelo crescer, eu poderia tatuar o meu corpo todo, mas a sociedade vai encarar isso daí como algo que vai ditar de preconceito. Geralmente no Brasil, quando se morre alguém que é negro, que tem uma tatuagem, que tem um brinco, que tem alguma coisa desse jeito, a sociedade já pejorativa aquele indivíduo. É o preconceito que é criado dentro desse processo moral. A pessoa é igual ao outro. Às vezes uma pessoa que tem uma tatuagem, um brinco, um cabelo grande, algo que dentro dos padrões conservadores, está fora dos padrões conservadores, aquela pessoa às vezes pode ser melhor do que aquele conservador. Mas dentro da sociedade vai ter a superestrutura colocando esses padrões conservadores para que nós agimos dentro desses padrões de conservadorismo. Por exemplo, quando eu vou ao banco, eu sou obrigado a ir lá bem trajado, porque se eu for de short, pode ser que as pessoas vão me interpretar. Então, esses padrões de moral, eles moldam o modo de vida da nossa sociedade. Muito obrigado a vocês. É mais ou menos isso. Valeu?